de Esther, capítulo 1, versículo 12, apenas a parte A, do versículo que diz assim: porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Amém. Vamos ler juntos? Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Amém. Podem sentar, meus amados. Meus amados irmãos, eu queria a atenção de todos para o que eu vou falar aqui. Eu não sei como os irmãos estão esperando a palavra, mas quando vier, fique sabendo que é de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, no período do rei Saul, o primeiro rei monarca de Israel, obrigado. A história diz que neste período do rei Saul, Deus falou através do profeta Samuel e disse para Saul: Saul, eu tenho visto a guerrilha do meu povo contra os amalequitas, e eu te ordeno agora a ir à guerra contra os amalequitas. E nesta guerra eu quero que haja um extermínio. Eu quero que todos os amalequitas sejam destruídos, da criança, do jovem, do ancião, das mulheres. Eu quero que todos os amalequitas sejam destruídos, que haja um extermínio na terra dos amalequitas. Destrua o rei Agag, toda a sua família, e destrua também todos os amalequitas. A história diz que Saul, ouvindo a voz de Deus através do profeta Samuel, ele resolveu ir à guerra, e ele levou 200.000 soldados de Telaim e levou 10.000 soldados de Judá. Lembre-se, levou 200 soldados de Telaim e 10.000 soldados de Judá, e ele foi à guerra. A história diz que ele foi conforme a ordem do Senhor, e chegando na terra dos amalequitas, ele começou com a espada, com o escudo, com rodelas, com a sua artilharia pesada. Ele começou a ir ao encontro dos amalequitas. Mas a história diz que Saul não obedeceu a Deus na sua totalidade. E por não obedecer a Deus, diz a história que naquele momento Deus avisou a Samuel a irresponsabilidade de Saul. Diz a história que Samuel estava em casa e Deus o falou pela madrugada e disse para Samuel: Saul me desobedeceu. Eu disse que era para ir à guerra e causar todo o extermínio dos amalequitas, mas assim ele não fez. E a história diz que Samuel passou a noite em oração, pedindo sorte a respeito do rei Saul. E diz a história, e quando Samuel clamava, Deus disse outra vez: eu já tenho ordenado ou determinado um novo rei no lugar de Saul. Eu já tenho alguém segundo o meu coração no lugar de Saul. Saul volta da guerra
E qual foi o tipo de desobediência que Saul causou? Quando Saul volta da guerra, Saul traz de lá as ovelhas e os gados, que eram os melhores bois e vacas e ovelhas que havia entre os amalequitas. Saul trouxe, entre aspas, como prêmio. E quando trouxe aquelas ovelhas e aqueles gados como prêmio, os ovinos e os bovinos, diz a história que ele também trouxe o rei dos amalequitas, chamado rei Agag. Então a ordem era para exterminar tudo, mas ele trouxe os bovinos, trouxe os melhores ovinos para o arraial de Israel e trouxe o rei Agag. Quando chega Samuel perante Saul, ele chega perante Saul e pergunta o seguinte: ele se aproxima e ele ouve o balindo de ovelhas nos seus ouvidos e também ouve o mugido de vacas. E Samuel, quando ouve, ele pergunta, mas pergunta já sabendo da história, porque Deus o havia revelado. Ele chega e pergunta: Saul, que balido de ovelhas são estes que estão nos meus ouvidos? E que mugido de vacas são estes que eu ouço? E Saul olha para Samuel e diz: o Senhor me concedeu a guerra, e eu trouxe para o arraial como prêmio, como um presente, como uma forma de fazer um sacrifício, um holocausto a Deus pela vitória que nos deu a respeito da guerra. E Samuel olhou e disse: esqueceste que Deus não apenas atenta para o sacrifício? Você esquece o que Deus determinou sobre esta guerra? Lembre-se, Saul, que o Senhor não atenta somente para os sacrifícios, porque Deus não quer somente sacrifícios, Deus quer também obediência. E naquele momento ele ficou pasmo com a palavra, e de repente Samuel olha para o lado e diz: quem é este homem que está aqui? E ele disse: este é o rei Agag. Eu poupei a sua vida, e por poupar a sua vida, eu poupei também os ovinos e os bovinos. E diz o texto que Samuel tomou a espada que estava na cintura de um soldado, e quando toma a espada, o texto diz que ele crava a espada no rei Agag. E quando ele crava a espada no rei Agag, a Bíblia ela não diz somente que foi cravada a espada, diz a Bíblia que ele puxou a espada e despedaçou Agag, colocou o rei Agag em pedaços. E a história diz que quando Agag ficou em pedaços, disse Samuel: Deus já levantou um novo rei em teu lugar. Por causa da tua desobediência, Deus já levantou alguém melhor do que você para ficar no seu lugar. Saul tenta se recuperar com Samuel. Saul tenta pedir auxílio a Samuel, mas já era tarde demais. E por conta desta desobediência, talvez você não saiba, mas quando Agag ficou vivo, Agag deixou fugir, diz a história, Agag deixou fugir a esposa. Existe um comentário que diz, o comentarista, o Wisber, diz que Agag deixou a esposa fugir, e a esposa de Agag estava grávida, e ela fugiu grávida. E Agag veio para o arraial, e a esposa ficou foragida, fugiu grávida para outras terras, porque Saul
desobedeceu em deixar os animais, Agag e a esposa grávida em vida. E por conta desta desobediência, a história diz, meus amados, que por conta disso, Israel começou a entrar no estágio de contaminação. Israel entrou em um estágio de muita violação daquilo que se chama santidade ao Senhor. E por volta de 586 anos antes de Cristo, o povo de Deus foi punido pela sua desobediência. Lembre-se que os profetas maiores, chamados profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Daniel e profeta Ezequiel, foram profetas que Deus levantou para profetizar sobre a queda, sobre a desobediência, sobre a ruína do povo. E por muitos anos houve a profecia a respeito da desobediência. Desde Saul veio a desobediência, a quebra da lei. Sim, a quebra da lei veio através do povo chamado povo Israel. E essa quebra de lei eles quebraram os anos sabáticos, violaram os anos sabáticos. Eles quebraram também a lei por causa da idolatria. Eles quebraram a lei por conta da feitiçaria. Eles quebraram a lei por conta da prostituição. Eles quebraram a lei por conta da vaidade. E veja, nesse período, um profeta profetizou no rio Quebar. Nesse período, um profeta dizia para o povo que se arrependesse, que deixasse os seus pecados, tanto no rio Quebar, como dentro do palácio, e como também no que se restava em ruínas das terras de Israel. Para que você entenda o que eu estou falando, por muitos anos, só Jeremias, o profeta, passou 25 anos profetizando e dizendo para o povo: Deus quer que vocês voltem. Deus quer que haja um arrependimento. E escute aqui para mim agora: apesar de ser jogado no calabouço, apesar de ser colocado um jugo sobre ele, Jeremias foi açoitado em praça pública, colocado em calabouço, colocaram jugo sobre ele. Mas Isaías profetizava a nação. Desde os dias de Saul veio a profecia dizendo que o povo estava em desobediência, em pecado, e precisava mais uma vez voltar para Deus. E começou Deus a dizer através de Jeremias: diz, olhe, se vocês não pararem, o povo vai perder a pátria, o povo vai perder a nação, o povo vai perder o templo, o povo vai perder, sim, a bandeira, as harpas vão pendurar no salgueiro. Vocês têm que tomar uma iniciativa, porque o Deus está disposto a tirar a pátria, a bandeira, a nação, os cânticos de Sião. Ele está disposto a tirar tudo isto de vocês, se não se arrependerem. Ora, o templo que foi construído por Salomão era um dos maiores templos belíssimos da época, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, feita de metais, feita de minérios, de bronze, de prata, de ouro. E estava ali, e estava o profeta dizendo: vai acontecer ruínas, vai acontecer uma queda, vai acontecer, sim, vai haver um desalinhamento. O povo vai desmoronar, vai cair nos escombros. E sabe o que aconteceu? Por
violar, os anos sabáticos, na vaidade, na prostituição, na luxúria, na inveja, na vaidade. O texto diz que Deus permitiu que nações poderosas, 4 nações poderosas, Deus permitiu que tomasse Israel, desde Saul, tomasse a nação, e por 70 anos Deus fez o povo cair e colocou no exílio. Deus pegou 4 nações poderosas, as potências mundiais da época, que era a Babilônia, o Medo Persa, o grego macedônico e a Roma oriental. Esses 4 poderes, principalmente a Babilônia, ele saqueou, ele sitiou a nação. E tem uma coisa, eles destruíram o templo de Salomão, porque foi destruído 600 anos antes de Cristo pelos babilônicos. E eles destruíram o templo. Sim, tomaram o rei Ezequias, furaram seus olhos, mataram seus filhos que estavam no palácio, tomaram o povo, levaram em cativo, derrubaram a bandeira hasteada, as harpas penduradas no salgueiro, e lá vai a nação agora, algemada, cativa, para morar na Babilônia, para morar, sabe onde? Morar no meio dos medos persas. E estava ali em um casamento matrimonial, tanto a Babilônia como o Medo Persa, juntos estavam ali. Israel sozinho, por 70 anos preso, aprisionado, jogado em prisões. E foi nesse período que estava, sabe quem? Jeremias junto, Daniel junto, estava Ezequiel junto, estava Neemias junto, estava Sadraque, Mesaque, Abednego. Todos eles foram cativos. Porém, Ezequiel foi para fora do palácio e ficou por detrás dos muros, jogado em cativo no rio Quebar. Daniel ficou preso dentro dos muros, dentro do palácio, em cativo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E Jeremias ficou jogado. Deixaram ele vivo apenas para ver a cidade que ele profetizou em chamas. Jeremias viu a cidade em chamas, viu o templo pegando fogo, viu os escombros da cidade, e ficou olhando, chorando e dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça, caiu a glória de Israel. Senhor, converte-nos a ti, e nós nos converteremos, e renova os nossos dias como dantes. Foi nesse período que ele viu cair a nação, cair o poderio, cair a força, por conta da desobediência. Desde o período de Saul veio a desobediência, e o povo foi jogado em cativo. Mas não faltou profeta nas ruínas, não faltou profeta no rio Quebar, não faltou profeta no palácio. Mesmo em ruína, Deus ainda tem alguém que ainda profetiza a sua poderosa palavra. Quem crê que Deus tem profeta de Deus em circunstâncias diversas, levante a mão e dê glória a Deus, é verdade. Eu repito, quem crê que Deus tem profetas em circunstâncias diversas, levante a mão e dê glória a Deus para você. Nunca vai faltar profeta para que Deus comece a levantar o povo outra vez. Estavam jogados em cativos, e nesse período de quase 538 anos antes de Cristo, diz que os babilônicos tinham um casamento, um laço matrimonial muito forte com os medos persas. E sabe o que ocorre? Os medos persas achou por bem de tirar, de fazer, de filtrar, de fazer uma aliança com os babilônicos, de tirar 40 milhões de judeus que estavam na Babilônia para ficar no meio dos persas.
no meio dos medos persas, tirar de lá, pelo cativo, pelo sofrimento, um rei chamado Dario achou por bem de tirar milhões de judeus. Foram trazidos de volta para o meio do persa. E tem mais uma coisa: trouxeram uma parte grandiosa para a sua terra natal. E quando trouxeram 40 milhões de judeus, trazidos outra vez de volta, diz que Dario trouxe e cuidou muito bem do povo. E Dario durou por mais ou menos 21 anos, ou melhor, por mais ou menos quase 20 anos. E Dario, ele morre. E quando ele morre, aparece um seu filho chamado Assuero. Assuero reina em seu lugar. E quando Assuero reina, nesse período de cativo, que agora Israel estava no meio dos persas, Assuero acha por bem de fazer uma grande capital. E ele olha e diz: vou fazer com a nossa grandeza, com a nossa riqueza, um império que se estenda desde a Índia, o leste, a Turquia e a Etiópia. Vou fazer estender. E onde havia 27 províncias, 27 príncipes com seus reinos, os magnatas da época, os poderosos da época, havia ali, e todos eles tinham que estar submissos ao rei Assuero. Ele levanta a fortaleza, e nessa fortaleza ele levanta a fortaleza e chama a fortaleza de Susã. E quando levanta essa fortaleza de Susã, ele diz, para mostrar a grandeza, o esplendor, porque a grandeza da Babilônia era como se fosse ouro, e a grandeza do Medo Persa era como se fosse a prata, a grandeza do grego era como se fosse o bronze, e a grandeza da Roma é como se fosse o ferro. Estava ali a segunda potência mundial da época, que agora, com a sua grandeza, que estava infestado de judeus, queria fazer agora uma festa para mostrar o orgulho do persa, para mostrar o orgulho e a grandeza da capital agora, chamada Susã. Vamos fazer uma festa, e essa festa vai durar 6 meses. Imagine, juntou todos os príncipes que estavam ali para fazer uma festa para durar 6 meses. Não faltou vinho, não faltou nada na festa. Uma duração de 6 meses, que equivale a 180 dias. Sabe, meus amados irmãos, para que essa sobrepujança? Para que essa grandeza de festa? Para quê? Para mostrar a excelência. Aleluia. O rei Assuero queria mostrar o seu poder, o seu esplendor. Olha o que tinha, mais ou menos, que nós entendemos lá. Lá tinha pavimentos de alabastro, lá tinha mármores, mosaico de pilares que havia dentro do palácio. As armações do leito eram de ouro e prata. O piso de toda a capital era de granito polido. Os copos que bebia-se na festa eram todos de ouro. E pasme o que vou dizer agora, não era somente de ouro o copo. Diz que a Bíblia diz que era um copo diferente do outro. Se tinha mais de 1000 copos, cada copo tinha a sua ornamentação, como diz a Bíblia. Veja a grandeza. Se podia fazer vários copos de ouro, cada um com seu ornamento. Ele queria mostrar essa glória, esse poder. E foi 27 províncias ver e ficar esclarecida com a glória que o rei Assuero ou Artaxerxes quis mostrar para os seus príncipes. A grandeza. E durou 6 meses a festa, e o povo aplaudiu, e o povo ficou em êxtase. Outros ficaram pasmos, perplexos, tanta grandeza, e o rei da pompa, e o rei da grandeza, Israel ali presente. E sabe o que acontece? Depois de 6 meses de festa, ele para e diz: a festa acabou, mas eu vou fazer mais uma festa de uma semana para minha
capital. E vou chamar judeus, todos que estão aqui, para participar desta festa. E não vai faltar vinho na festa. E foi depois de 6 meses. Teve mais 7 dias de festa. E disse que o vinho era com muita veemência. Diz que o vinho era com muita propriedade. E haja vinho, e haja barris de vinho, vinho da melhor qualidade. Ele mostrou a grandeza e bebendo vinho, com os príncipes que já participaram 6 meses da festa. E de repente, ele olhou para os príncipes e disse: já mostrei o pavimento de alabastro, já mostrei o mármore mosaico, já mostrei o granito polido, já mostrei as armações de leitos aqui, que é tudo de ouro e prata, já mostrei os copos de ouro, mas eu não mostrei uma coisa ainda. Vou ter que buscar uma pessoa que também vai chamar a atenção. Ele manda buscar quem? Vasti. E manda buscar Vasti. E Vasti está ali junto com as mulheres em uma festa separada. E ele manda buscar Vasti para Vasti se apresentar. E para, na hora que se apresentar diante do rei, apresentar aos 27 príncipes. Lembrando que o rei estava embriagado. Lembrando que o rei já estava com quase 7 dias de vinho. E Vasti é chamada para participar de uma apresentação. Não sei se com dança, não sei se mostrando o rosto. Eu sei que quando Vasti ouviu que o rei a chamara, os eunucos foram a Vasti, os camareiros foram a Vasti para perguntar se ela poderia ir. O rei não poderia, que o rei estava chamando. O rei mandou chamar como ordem para se apresentar. Apenas uma palhinha. Não havia lei naquele momento que pudesse inibir Vasti de se apresentar. Não havia lei em Suzã que era ordem, se o rei mandasse chamar para se apresentar aos príncipes, não havia lei sobre isso. E Vasti conhecia a lei, e por conhecer a lei disse: diga ao rei que eu não vou, diga ao rei que eu não me apresento. E quando falou assim, o rei mais uma vez mandou. Flávio Joséfo diz que foi várias vezes que os eunucos ou os camareiros foram chamar Vasti, e Vasti dizia: eu não vou, eu não quero ir. E alguém já pregou sobre isso aqui e disse assim, eu já ouvi alguém pregar e dizer que Vasti desobedeceu ao rei, e dizer que Vasti perdeu a sua honra, e dizer que Vasti, por não obedecer, Deus colocou outra em seu lugar. Eu já ouvi alguém aplicar isso aqui e dizer assim: meu Sebastião, se você fizer como Vasti, você vai perder o seu lugar para outra pessoa. Eu já ouvi alguém pregar assim, mas eu não ouvi alguém dizer o seguinte: por que Vasti não quis se apresentar ao rei? Por que Vasti não quis se apresentar no palácio? Por quê? Primeiro, Vasti não quis ir porque o rei estava embriagado. Segundo, Vasti não quis ir porque o homem embriagado é capaz de tudo. Ninguém sabia o que ele poderia fazer diante dos príncipes a respeito dela. Terceiro, Vasti era mulher que tinha nome. Vasti era mulher que tinha caráter. Vai ouvindo. Vasti era mulher que tinha honra. Vasti era mulher que tinha dignidade. E sabe uma coisa? Ela disse: eu não vou. Por que você não vai? Primeiro, eu sou uma pessoa que tenho vergonha. Segundo, eu sou uma pessoa que não sou objeto e não sou para usar e ser descartável. Terceiro, eu tenho caráter, eu tenho honra, e eu não vou me apresentar para embriagados para querer tirar a minha dignidade e o meu caráter. Eu não vou me apresentar, porque Vasti atentou para a prudência, Vasti atentou para a seriedade, e ela não foi. E sabe uma coisa? Eu quero apenas dizer
para os irmãos, Vasti teve caráter. E Assuero está aí. Assuero está na faculdade. Assuero está no trabalho. Assuero está na internet. Assuero está nos meios de comunicação. Assuero está nas fibras óticas, nos microprocessadores. Assuero está nas avalanches de eventos técnicos. Assuero está aí querendo que você se embriague, que você se lambuze com ele. Mas quem tem caráter e dignidade e honra diz: não, meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com... Irmão, quem aqui tem negócio com Deus, levante a mão para me ver. Olhe para mim. Quem tem negócio com Deus não vai se lambuzar com Assuero. Assuero quer que você perda o caráter, quer que você perda a sua dignidade. E tem ou não tem Assuero na escola? Tem ou não tem Assuero lá fora? Está cheio de Assuero. Mas a palavra é esta nesta noite: nem tudo você vai dizer sim, você vai dizer não, para manter a sua fé. E diz a Bíblia: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem vai se encher do Espírito Santo, levante a mão. Levante a mão e dê glória a Deus mais alto. Deixa eu terminar aqui e dizer uma coisa aos irmãos aqui interessante. Veja, alguém talvez não viu o teor da grandeza deste nome de Vasti. Pastor, Vasti disse não e perdeu a coroa. Vasti disse não e perdeu o palácio. Quando ela disse não, perdeu o palácio, perdeu a coroa, perdeu as vestes reais, perdeu o trono. Só porque disse não, ela perdeu o palácio, perdeu o trono, perdeu a coroa, perdeu a dignidade. Ela perdeu tudo porque disse não. Mas sabe o que ela disse? Eu perdo a coroa, mas não perdo o caráter. Eu perdo as vestes reais, mas não perco a minha dignidade. Eu vou perder o palácio, mas eu não perco a honra. Eu não sou objeto, eu não sou descartável, eu não sou um zero à esquerda. Eu tenho o melhor de Deus na minha vida. Quem diz amém por isso? Eu perco os tesouros, mas não perco o meu caráter. Eu não perco a minha honra. Irmãos, tem crente perdendo a honra, a dignidade, o caráter por causa de Assuero, se lambuzando com Assuero, entretenimento com Assuero, interligado com Assuero, se junta com os embriagados e se envolve e perde o brilho, a vida, o nome por conta de Assuero. Mas a palavra é essa: quem perde tudo